Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à pregação que temos feito expositivamente em Hebreus. Epístola aos Hebreus. E hoje nós estamos no capítulo 3. Eu vou ler o capítulo todo, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura neste momento. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus amados, como vocês bem viram, o nosso tema dessa noite, da liturgia, dos hinos, dos cânticos, está voltada para isto, para o perigo da incredulidade. O autor de Hebreus, no primeiro capítulo, estabeleceu o fundamento da fé cristã, explanando a supremacia de Jesus, onde ele é o ser supremo, é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas e o Rei Supremo sobre tudo. E ele apresentou Jesus, no capítulo 2, como o autor da salvação, na qualidade de Filho encarnado, de Filho Salvador e de Filho Libertador. Neste capítulo, o autor de Hebreus se dedica a chamar a atenção de seus leitores para o perigo da incredulidade. Incrédulo é aquele que não crê, que não consegue entender e aceitar o fundamento da fé e Cristo como Salvador, mesmo depois de ter visto os sinais evidenciados por Deus através dos prodígios, milagres e distribuição do Espírito, como está no capítulo 2, o verso de número 4. Atentem lá, por favor. Hebreus 2, o verso 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Aqueles irmãos tiveram a oportunidade de ver todas essas coisas, todas estas manifestações, mas mesmo assim, alguns irmãos estavam com os seus corações endurecidos. Endurecimento de coração.
Como pode isso acontecer na vida do crente? Como nós podemos perder o rumo? Como nós podemos perder este primeiro amor que nos leva então agora por caminhos tão tortuosos? O autor de Hebreus vai avisando aquele povo: olha, vocês cuidem do coração de vocês. Cuidem para que ele não endureça, para que ele não comece a ficar incrédulo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós precisamos entender que ela é a palavra de Deus. Não que ela contém, não que ela é parcialmente, mas que ela é a palavra de Deus. E na qualidade de palavra de Deus, de palavra inspirada de Deus, é óbvio que escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito Santo, palavras que são para a edificação do povo de Deus. Quando nós começamos a relativizar a palavra de Deus e dizer não é bem assim, não é dessa forma, não é desse jeito, nós começamos a incorrer nesses problemas de endurecimento do coração. O autor de Hebreus vai aos seus leitores para que eles tomem cuidado, porque o perigo da incredulidade acontece nesses vocacionados. É o que diz desde o começo ali. Então é o nosso primeiro ponto. O perigo da incredulidade nos vocacionados. Ele chama isso no primeiro verso. Diz que os seus leitores são santos irmãos. Santos porque foram separados e irmãos porque foram alcançados por Cristo. Estes santos irmãos, e a eles, ele diz assim, que participais da vocação celestial. Vocês foram chamados por Deus, vocacionados para a salvação. Prestem muita atenção na pessoa e obra de Jesus, a quem o autor de Hebreus dá 2 títulos interessantes. Olhem lá. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Estas 2 designações que ele faz, diz que ele é o enviado de Deus. Apóstolo é isso, significa enviado. E que sumo sacerdote é aquele que é o principal, aquele que foi destacado entre todos os outros, para estar na presença de Deus e ser o seu digno representante. O autor de Hebreus então está dizendo, olha, vocês foram chamados e vocês devem olhar para Jesus. Ele é o exemplo. Ele é o que vocês devem seguir. Ele, e somente ele. Porque ele é o apóstolo, é o enviado e é o sumo sacerdote da parte de Deus. Além disso, o autor faz convergir tudo para Jesus Cristo, para a sua pessoa e para a sua obra, o motivo de nossa confissão, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. É o verso de número 2. Nós professamos crer a nossa fé em Jesus e depositamos nele a nossa fé para a salvação. Aqueles que creem em Cristo Jesus não têm medo da morte. Aqueles que creem em Cristo Jesus sabem que já passaram da morte para a vida. E saber aqui, meus irmãos, é muito mais do que uma aquiescência mental. É uma informação que está gravado com a ferro, vamos colocar assim, na nossa alma. Marcada, porque nós pertencemos a Jesus. O autor de Hebreus está trazendo essas informações àqueles irmãos e dizendo, olha, vocês são esse povo. Jesus é o exemplo de fidelidade que vocês devem seguir. E ele o constituiu na qualidade de Messias, e o Messias é maior do que Moisés. Moisés, quando é aqui citado para o povo hebreu, ele foi o grande jurista. Ele foi o grande líder. Ele foi o homem a ser imitado. O homem que falava face a face com Deus. Podemos dizer que Moisés aqui era o representante humano melhor que se podia ter naquele momento. E o autor de Hebreus diz, olha, este não é maior do que Jesus. Pelo contrário, Jesus é maior do que Moisés.
é superior a Moisés, porque ele é o Messias de Deus. O autor de Hebreus então expressa que Jesus é o filho, enquanto Moisés é o servo. Jesus é o dono da casa, enquanto Moisés é aquele que serve a casa. E no verso 6, ele expressa a doutrina do corpo de Cristo. Olhem lá o que diz o autor de Hebreus no verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui nós temos uma doutrina bastante cara à vida da igreja, onde a igreja não é apenas um organismo qualquer, ele é o corpo de Cristo, é a casa de Deus. Amados, quando nós olhamos para a relação que o autor de Hebreus faz com Cristo e a sua excelência, nós precisamos entender que nós precisamos crer cada vez mais nele, e somente nele. Os partícipes da casa, os que perseveram na fé até o fim, com ousadia na pregação e exultação na esperança, estão esperando esse reino ser concluído. E nesta fé, nós devemos permanecer. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, o perigo da incredulidade nos vocacionados pode acontecer quando de repente nós começamos a olhar para a igreja e não ver nela a importância que ela tem. Quando nós começamos a olhar para homens como Moisés e dizer eles são mais importantes do que Jesus Cristo. Quando nós olhamos os vocacionados correm um grande perigo quando os enveredam por esses caminhos, quando eles não perseveram na fé, quando eles não perseveram na palavra. Em segundo lugar, meus irmãos, o autor de Hebreus fala do perigo da incredulidade no passado. Como nós já tínhamos visto nos capítulos anteriores, o autor de Hebreus, ele é um pregador. Ele usa a palavra de Deus para fundamentar os seus argumentos. Ele não fica falando de alguma coisa que está lançada no ar, ou de alguma coisa filosófica, ou ele não se ancora nessas coisas. Ele vai buscar a sua base, a sua força, a sua estabilidade na palavra de Deus. E ali ele fala do verso 7 até o verso de número 10. Ele vai dizendo que foi obra do Espírito Santo essas palavras. Ele está dizendo que esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. Mas como nós lemos, e eu espero que vocês lembrem, nós lemos o Salmo de número 95. E no Salmo 95 está esse trecho aqui. O autor de Hebreus está dizendo, olha, foi o Espírito Santo quem inspirou o salmista. E é nesta palavra que agora eu quero fundamentar a minha pregação, diz o autor de Hebreus. Ele fala sobre estes versos e afirma que o Espírito Santo não muda ao revelar as Escrituras e que elas se aplicam àqueles homens daquela geração. Aconteceu lá no passado. E se nós não cuidarmos, vai acontecer no dia de hoje. Isso é uma pregação profética. O profeta era aquele que olhava o seu contexto, a sua história, e buscava lá no passado aquele exemplo, trazia para aqueles irmãos e fazia uma aplicação para o futuro. E ele dizia, está vendo o que aconteceu aqui? Está vendo o que aconteceu lá no passado? Olha, se nós continuarmos nesse mesmo caminho, nós teremos o mesmo destino. Porque Deus não muda. É insanidade querer fazer a mesma coisa do mesmo jeito e querer um resultado diferente. É insanidade.
Se você fez uma coisa de uma determinada forma, deu um resultado, insistir para fazer da mesma forma vai dar o mesmo resultado, não pode dar um resultado diferente. O autor de Hebreus está dizendo: olha o que aconteceu no passado. Vocês estão da mesma forma, caminhando do mesmo jeito. Vocês acham que isso vai mudar? Vocês acham que Deus vai mudar de ideia? Não, agora já evoluímos, já melhoramos, já crescemos, vai ser diferente? Não, o resultado é o mesmo. O autor de Hebreus traça esse paralelo com o momento passado, que a gente chama de contextualização histórica, e insere os seus leitores nessa história e a torna algo pessoal, e eu quero fazer o mesmo com os irmãos. Quem eram aqueles que saíram do deserto, senão aqueles que ouviram primeiro a palavra de Deus? Quem eram aqueles que saíram do deserto, senão aqueles que disseram que iam servir a Deus, que iam adorá-lo no deserto? Porque essa foi a primeira proposta. Se vocês olharem bem, lá no livro de Êxodo, vocês vão encontrar isso. Quando Moisés chega para o faraó pela primeira vez, ele pede para libertar o povo, para ir ao deserto, para orar, para fazer culto a Deus, não para ir embora. Olhem lá. Olhem lá. Aquele povo foi convidado para ir ao deserto para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Nós somos o povo que Deus chamou para cultuá-lo. Nós somos o povo que às vezes estamos no deserto também. O pessoal gosta de falar que provação é deserto, né? Então vamos seguir essa linha aí de raciocínio. De vez em quando a gente passa por umas dificuldades, alguns percalços, mas Deus não diz que nós devemos adorar só quando nós estamos bem, só quando nossa vida está um mar de rosas. Ele nos chama para adorá-lo em todo o tempo, nos tempos bons e nos tempos ruins. E aquele povo que estava lá no deserto murmurou contra Deus. Na hora da sua dificuldade, na hora da sua fragilidade, ao invés de confiar, não confiaram. Olha o seu coração, meu irmão. Olha para a sua vida agora. Nas horas da dificuldade, você realmente confia em Deus? Na hora que faltam os recursos, que falta a saúde, você confia em Deus? E diz: não, Deus vai cuidar de mim. Deus deu o frio, Deus vai dar também a forma de me aquecer. Quando as coisas vão bem, nós temos uma fé bastante firme. Mas quando as coisas não vão bem, parece que a nossa fé esmorece. Não somos diferentes daquele povo lá no Egito. As palavras do autor de Hebreus para a sua geração também é para a nossa geração. É um desafio, é uma exortação, para que nós cuidemos do nosso coração, para que ele não se endureça, para que ele não seja como aquele povo lá no passado. Na leitura do evento passado, o autor aponta a causa primária de toda a desobediência e rebelião que o povo de Deus cometeu no deserto. Vejam lá, por favor. Está falando do duro coração. Verso 12. A exortação que serviu para aqueles irmãos e para nós também hoje. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O coração deles era perverso. A palavra perverso em grego, pôneros, diz respeito à essência de algo mal, calamitoso, doente. Ele está ligado ao coração, e como já sabemos, o coração está ligado à mente, para a faculdade do pensamento. Ele vai dizendo que a forma de pensar daquele povo estava doentia. Por causa disso adoraram. Por causa disso idolatraram o bezerro. Por causa disso desobedeceram a Deus.
Por causa disso, não esperaram mais do que 40 dias. Por causa da dureza dos seus corações. Dureza dos corações. Amados, quantas vezes o nosso coração se endurece? Se endurece diante daquilo que nos é diferente, daquilo que nós não concordamos, daquilo que nós não toleramos. Quantas vezes o nosso coração se endurece diante do pecado do nosso irmão, da ofensa que ele às vezes nos faz? Quantas vezes nós endurecemos o coração? Não podemos olhar para aqueles irmãos lá do passado e dizer, era problema deles. Dureza do coração é problema nosso. Quando o marido não quer mais conversar com a esposa, nem a esposa com o marido. Quando os filhos se afastam dos pais de maneira perversa, julgando-os como pessoas que não estão de acordo com as suas novas convicções. Dureza de coração. Quando as pessoas vão assumindo posturas que não são conciliadoras. Como está o seu coração, meu irmão? Como está o seu coração, minha irmã? É muito fácil julgar os outros. Mas nós não estamos aqui para julgar os outros. Não estamos aqui para falar do pecado alheio. Nós estamos falando aqui da minha e da sua condição nessa noite. Do perigo que nós estamos correndo. Do perigo da incredulidade que nos cerca. Do perigo de endurecer o nosso coração para com o nosso semelhante. O autor vai falando desse perverso coração que tem um poder enorme, que é capaz de afastar a pessoa do próprio Deus. Meus irmãos, vejam que impressionante isso. Vamos ler de novo o verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja que não é o coração do próximo que vai afastar você de Deus. Não são as atitudes do próximo que vão afastar você de Deus. É você mesmo, é o seu coração. Você é a única pessoa que pode se afastar de Deus. Por causa do seu perverso coração. É muito fácil julgar as costas, o problema para as costas dos outros. Algumas pessoas já me culparam. Algumas pessoas me culparam pelo fim dos seus relacionamentos conjugais. Algumas pessoas me julgaram porque eu não consegui converter um filho drogado. Algumas pessoas já me julgaram. E vão continuar me julgando. Não tem como ser diferente. Mas o fato delas me julgarem dessa forma, ou projetarem sobre mim as suas próprias culpas, só revela a dureza dos seus corações. Porque não conseguem admitir as suas próprias falhas, e por isso precisam colocá-la nas costas dos outros. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já projetou a sua culpa em outra pessoa? Ah, eu errei porque fulano fez isso, cicrano disse aquilo, porque... Ah, eu gritei com a minha esposa porque ela... Isso é projeção. É projeção da sua culpa, do seu erro, da dureza do seu coração. E isso vai afastando você de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O autor de Hebreus está exortando aqueles irmãos porque está preocupado com eles. E diz, olhem para a história. Olha para o que está escrito na palavra de Deus. Olha para o que já aconteceu. Não negligenciem a palavra de Deus. Porque quando nós negligenciamos, quando nós não damos a devida atenção ao que está na palavra de Deus, nosso coração se endurece.
Terceiro e último ponto, meus irmãos. Agora nós vamos fazer uma contraposição entre o perigo da incredulidade e a firmeza na fé. O autor de Hebreus ensina o combate à incredulidade e diz que ele está no campo do conhecimento e do compartilhamento dessas informações. Verso 13. Olha, se o seu coração está endurecido, se você está passando por essa dificuldade, se você está se afastando de Deus. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha que forma importante e poderosa que ele nos dá para tratar da dureza do coração. Conversem. Dialoguem. A palavra exortar, meus irmãos, ela não tem a ideia de dedo em riste. No original grego, ela tem a ideia de consolação. De saber que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, que está com o seu coração endurecido e que ela precisa de ajuda. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler a pastoral de hoje. Se vocês não leram, baixem lá, está lá no site da igreja, deve ter algum ainda impresso ali no fundo. Falamos sobre gentilezas. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não são mais gentis. São cada vez mais egoístas. Farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Ninguém mais quer estender a mão, ninguém mais quer ajudar o próximo. Está cada vez mais difícil isso. E o autor de Hebreus está dizendo que nós precisamos desta prática. Se nós sabemos que alguém está passando por dificuldade, não temos que virar as costas. Temos que exortá-lo. Temos que ajudá-lo. Temos que fortalecê-lo. Não é para afastar as pessoas ou deixar que elas se afastem de Deus. Pelo contrário, o autor de Hebreus diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Não está dizendo que é o pastor que tem que fazer isso, não, viu? Ele está dizendo que é responsabilidade dos irmãos, dos vocacionados, dos chamados, sua responsabilidade, minha responsabilidade, nossa responsabilidade. Nada de projetar. Não, é o pastor que tem que fazer isso. Esse é o papel do pastor. Não, não é não. O autor de Hebreus diz claramente ali que é para os irmãos fazerem isso. Exortando-vos mutuamente. Usando da palavra, conversando, dialogando. Isso traz conhecimento, conforto e segurança. E essa administração deve ser constante para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. O problema daqueles irmãos é que eles não dedicavam muito tempo para ouvir a palavra de Deus. E é por isso que o autor de Hebreus vai falando isso no verso 14 e 15. Ele diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ele está dizendo que nós precisamos nos manter na fé. Precisamos nos manter no conhecimento, na doutrina. E no verso 15 ele reforça o mesmo que ele tinha escrito lá no verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Talvez você diga: essa palavra de hoje não é para mim. Pastor, errou feio o meu coração hoje. Não, isso aqui deveria ser para fulano. Fulano que não veio hoje. Ah, se fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Essa palavra é para você que veio. Essa palavra é para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que estão nos ouvindo. Porque são vocês que estão ouvindo. Porque Deus chamou vocês para ouvir essa palavra. Porque ela é para vocês. Nós somos chamados de Deus. Hoje
Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, não deem espaço, não deem brecha. O conhecimento de quem somos, participantes de Cristo, da sua natureza, da sua obra e ressurreição, como ele diz no verso de número 14, ela deve nos conduzir a essa confiança e cada vez mais firmeza na fé em Cristo Jesus. E o autor de Hebreus vai falando desse povo que saiu lá e não chegou em Canaã, que começou uma boa caminhada e não terminou essa boa caminhada. E aqui, meus irmãos, cabe uma pequena explicação para o termo vocacionados. Vocacionado quer dizer chamado. Aquele povo foi chamado no Egito para ir para a terra prometida. Mas de todos aqueles que foram chamados, só 2 entraram na terra. Quem foi? Quem foram? Josué e Calebe. Mas todos eles foram chamados para sair de lá. Mas só 2 entraram na terra prometida. O fato de ser vocacionado não significa ser salvo. Eu quero que vocês olhem um texto bíblico que muitas vezes a gente passa por cima e não presta atenção. Deixe-me ver aqui onde está. Lucas 13, 23 a 30. Todos acharam? Lucas capítulo 13, versos 23 a 30. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino o Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Aqui está falando de muitos que foram chamados, mas que não puderam entrar. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu tinha esse texto aqui em algum lugar e não estou achando. Alguém poderia achar para mim na concordância bíblica sua aí? Isto, muito bem. Então vamos lá. Mateus 22, 14. Isto. Todos acharam? São palavras de Jesus. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós estamos falando de um povo que foi chamado para ir para Canaã, mas que não entrou. Porque foram escolhidos só 2, porque permaneceram firmes na fé. Nós não conhecemos quem são os eleitos, mas sabemos quem são os chamados. E podemos ver quem são os eleitos porque eles perseveram na fé. Perseverança na fé. O coração deles não se endurece, não permanece duro, pelo menos. Eles vão passo a passo, gradativamente, ficando cada vez mais próximos de Cristo Jesus, cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, até que possam entrar na glória eterna. Queridos,
quando nós olhamos para esse texto, nós devemos olhar e ver o perigo da incredulidade, que estava presente não somente no passado, mas está presente nos nossos dias. Que nós somos os chamados por Deus neste momento para peregrinar nesse mundo. Que somos testados e tentados todos os dias. E que devemos manter firme a chama da fé, buscar o conhecimento da palavra de Deus para nos firmar cada vez mais nesses alicerces e cuidar para que o nosso coração não se torne perverso, rebelde e desobediente. Pois se assim permitirmos, a incredulidade se fará em nosso ser integralmente, nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes. Como anda a sua fé? Como está o seu coração? Não se iluda, estamos constantemente em perigo se não nos apegarmos a Cristo e a sua palavra. O desafio dessa noite, meus irmãos, para as nossas vidas, é para que nós cuidemos bem do nosso coração. Para que olhemos bem como nós temos tratado esse coração. Para que esta incredulidade que o capítulo 3 de Hebreus fala, não nos alcance. Mas para que nós mantenhamos firme a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar? Ministério de Adoração tem pós-lúdio? Podem vir à frente então, já se preparem. Vou orar, vou impetrar a bênção. E depois vamos ouvir o pós-lúdio. Oremos. Senhor, obrigado pela palavra que foi lida nessa noite. Senhor, estamos aqui cônscios do grande desafio que ela nos faz, para que nós não incorramos nos mesmos erros que aqueles irmãos do passado incorreram, para que nós cuidemos dos nossos corações a fim de que eles não se endureçam e assim nós nos afastemos de Ti. Pai, renova os nossos corações. Aumenta-nos a fé. Derrama sobre nós da Tua graça, de tal maneira que possamos sair daqui desejosos de crescer mais no conhecimento, na comunhão contigo, nesse Teu corpo bendito que é a igreja. Pai, olha por cada irmão e cada irmã que aqui está, por aqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Abençoa, Senhor, essas vidas. Derrama sobre eles e sobre nós a Tua graça, pois a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno, insondável, infinito de Deus Pai, e que a santificação do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.